Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos fazer as correções das atividades de língua portuguesa e matemática e ter conteúdos de ciência e geografia. Vamos lá? Primeiro vamos para as correções de língua portuguesa das páginas 4 e 5, referente ao texto sobre tirinhas, né, que nós lemos juntos. Então vamos lá. Número 1. Número 1, na verdade, não, né? Número 1 e 2 a gente já fez juntos, né? Que foi as leituras. Número 3. Escreva o nome dos dois personagens dessa tirinha: Calvin e Haroldo. Número 4. Com base nas imagens dos quadradinhos, é possível identificar onde e quando ocorrem as ações? A. Onde os personagens estão? Estão no quarto de dormir, né? A gente percebe que eles estão no quarto do Calvin, né? B. Em que período do dia ocorrem as ações? Como você descobriu isso? Bom, a gente percebe que como eles estão de pijama, estão se preparando para dormir, então a gente logo percebe que é à noite, até mesmo a gente percebe que é à noite por conta das sombras, né? Ó. Número 5. O que acontece nos 3 primeiros quadrinhos? Siga o exemplo e complete o quadro. Então a gente está aqui, primeiro quadrinho. Então, Calvin e Haroldo estão brincando de fazer sombras na parede do quarto de dormir. Com as mãos, Calvin faz a sombra de um cachorro. Então, esse é o exemplo. Segundo quadrinho, o que você tem que escrever o que acontece no terceiro quadrinho também. Como aqui cada um vai escrever a sua maneira, eu vou deixar a correção para fazer individualmente. Eu vou ler o que cada um escreveu sobre o que acontece no segundo quadrinho e o que acontece no terceiro quadrinho, combinado? 6. Em qual quadrinho ocorre um conflito nessa história? Ou seja, surge algo que atrapalha a brincadeira dos personagens. Bom, é lá no segundo quadrinho, né? Ó, vocês percebam que a sombra feita pelo Calvin se transforma num monstro e atrapalha a brincadeira, né? Número 7. Releia o último quadrinho. Vamos voltar lá juntos e reler. Mãe! Quem está sob as cobertas e por quê? Bom, presume-se que são os dois, né? O Calvin e o Haroldo. Porque eles estão se escondendo, porque eles ficaram com medo da sombra, né? B. Por que as letras mãe e são escritas com letras maiores e com destaques? É quase uma onomatopeia, né? Ele é grave, né? Para chamar bem a atenção, para identificar que eles estão gritando. C. Porque o balão de fala desse último quadrinho é diferente dos que aparecem no primeiro e no segundo quadros da tirinha. Vamos voltar lá? Ó, né? Vocês percebam como que ele é diferente, né? Esse quadrinho, esse balão. Por quê, né? E qual que é a diferença, né? Os primeiros balões são normais, né? Ó, eles estão conversando normalmente e esse assim, ele tá bem, né? Para nos demonstrar o quanto que eles estão com medo e preocupados. 8. Descreva agora o que acontece no último quadrinho, que é o quarto. É a mesma atividade das 5. Eu vou deixar para ler de cada um, porque cada um vai escrever a sua maneira. E como eu li na aula passada, eu vou ler agora. Tira ou tirinha? É o nome dado a um gênero textual em que uma história é contada por uma sequência de imagens, podendo haver texto escrito em balões com a fala de personagens. É comum que esses textos tenham humor e apresentem situações do cotidiano, que é o que a gente viu ontem. Finalizamos as correções de português por aqui, agora nós vamos para as correções de matemática. E o nosso conteúdo de matemática foi sobre tabuadas, né? Sobre a tabuada do 6 ao 9, onde a gente conheceu, né, as tabuadas do 6 e foi pedido para vocês fazerem as atividades das páginas 5,
6, 7 e 8, né? Vocês foram pedidos para fazerem essas atividades. Então, agora nós vamos corrigir juntos. Número 1. Mariana faz pulseiras colocando 7 miçangas em cada. Complete a tabela com a multiplicação que indica a quantidade total de miçangas. Então, se a gente sabe que ela coloca 7 e é uma pulseira, então fica uma pulseira vezes 7 miçangas, igual 7. E aqui, 2 pulseiras vezes 7 miçangas, igual 14. Como que eu sei que é 14? Porque 7 mais 7, 14, né? 2 pulseiras. E 3 pulseiras? 3 pulseiras vezes 7 é igual a 21. Como que eu sei? Porque eu também posso fazer de duas formas. Eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 miçangas. Mas também, para ajudar, a gente pode fazer 14 mais 7 e assim e sucessivamente. Se eu tenho 4 pulseiras vezes 7, eu tenho 28 miçangas. São 4 pulseiras com 7 miçangas cada uma. 21, né? Que já são 3 pulseiras. Com mais 7, 28. Ó, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 5 pulseiras vezes 7 miçangas é igual a 35. 6 pulseiras vezes 7 miçangas. Ó, relembrando a vocês, eu posso fazer 35 mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 42. Já ia fazendo mais miçangas. 7 pulseiras vezes 7 miçangas é igual a 49 miçangas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pulseiras. Com quantas miçangas cada? 7. 56 miçangas. Também posso contar 49 mais 7. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 miçangas no total. 9 pulseiras vezes 7 miçangas cada uma, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 miçangas. E para finalizar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pulseiras. Com quantas miçangas? 7 igual a 70. E assim a gente descobriu a tabuada do 7. Agora que nós descobrimos a tabuada do 7, nós vamos dar continuidade às correções. Página 6, número 2. Complete o quadro a seguir com a tabuada do 7. 1 vezes 7, uma pulseira vezes 7 miçangas, 7 miçangas. A gente está falando de miçanga, mas podia ser qualquer outro material. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. 6 vezes 7, 42. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 7, 56. 9 vezes 7, 63. 10 vezes 7, 70. Caso vocês tenham dúvidas, é só voltar aqui que tá tudo certinho, contar e copiar na atividade número 2 da página 6 a tabuada do 7. Dando continuidade aos exercícios, número 3. Pedro guardou 8 bolinhas de gude em cada saquinho. Complete a tabela com a multiplicação que indica a quantidade total de bolinhas de gude. Então, vamos lá?
Se eu tenho um saquinho com 8 bolinhas de gude, quantas bolinhas de gudes eu tenho? 8. É um saquinho vezes 8 bolinhas. 2 saquinhos vezes 8 bolinhas dentro, eu tenho 16, que nada mais é do que 8 mais 8, ó. 8 mais 8, 16. 3 saquinhos vezes 8, eu posso fazer da mesma forma que eu sugeri para vocês fazerem na do 7. Contar 16 mais 8. Por quê? Porque é um saquinho a mais. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedos. Então, vamos lá. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 3 saquinhos com 8 bolinhas de gude cada são 24 bolinhas de gude. 1, 2, 3, 4 saquinhos vezes 8 bolinhas de gude. Vamos contar como eu fiz? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 bolinhas de gude. 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 8 bolinhas em cada saquinho. Vamos contar mais uma vez? 32, mais 1, mais 8. Por quê? Porque aqui são 4, aqui são 5. Então, são 5 saquinhos vezes 8. Se eu já sei que em 4 tem 32, mais um saquinho, vamos contar juntos? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 5 saquinhos vezes 8 bolinhas de gude, 40 bolinhas de gude no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 8 é igual, vamos mais uma vez contar juntos, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 bolinhas de gude. E agora, pessoal, é 6 vezes 7. Eu errei. Agora sim vem o 6 vezes 8. Vem o 7 vezes 8. É 8 mesmo, pessoal. Agora sim vem 7 vezes 8. Desculpem o meu erro. Então, vamos lá. 48 bolinhas de gude no total, tem 7 saquinhos. Com mais um saquinho, vamos lá. 49, 50, 51, 52, 53... 54, 55, 56 bolinhas de gude em 8 saquinhos, em 7 saquinhos com 8 bolinhas. 8 saquinhos com 8 bolinhas, vamos contar? Igual 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 bolinhas de gude. 9 saquinhos vezes 8 bolinhas de gude. Vamos lá? 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 bolinhas de gude. Número 4. Número 10, não, ainda na número 3. São 10 saquinhos com 8 bolinhas cada, 10 vezes 8. Vamos contar aqui do 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 bolinhas de gude em 10 saquinhos. Número 4. Complete o quadro a seguir com a tabuada do 8. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32, 5 vezes 8, 40, 6 vezes 8, 48, 7 vezes 8, 56, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 8, 72 e 10 vezes 8, 80. Descobrimos mais uma tabuada. Número 5. Em cada linha da tabela, escreva a multiplicação que indica a quantidade total de bombuns. Então, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9 bombons vezes uma caixa. Então, uma caixa de bombom vezes 9 é igual a 9. E aqui, 2 caixas vezes 9 bombons também. 9 mais 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 2 vezes 9, 18. 1, 2, 3 caixas de bombom vezes 9 bombons em cada uma, 27. Por que 27? Porque eu contei 18 mais 9. Porque eu já sei que é 2 caixas aqui com mais uma, 27. 1, 2, 3, 4 caixas de bombom vezes 9 bombons em cada uma. 27 mais 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 bombons. Já está me dando vontade de comer. 1, 2, 3, 4, 5 caixas. E quantos bombons tem em cada caixa mesmo? 9. 5 vezes 9, vamos contar? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 caixas de bombom. Caixas não. 45 bombons no total. Não vamos confundir aqui. Virando a página, na página 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas de bombom vezes 9 é igual, vamos contar, vocês lembram quanto que são 5 caixas? 45 mais 9, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. E aqui vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caixas de bombom. 7 caixas de bombom vezes quantos bombons em cada caixa? 9, que é igual, vamos contar, 54 mais 9. Por que 54 mais 9? Porque eu já sei que 54 bombons é a conta de 6 vezes 9. Então, é 54 mais uma caixa, que é o 7 vezes 9. Então, vamos lá. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61... Errei, tá certo. 60, 61, 62, 63, isso mesmo, 9. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas de bombons. Quantos bombons em cada caixa? 9. 63 mais 9, 72. Essa é uma conta muito fácil. E agora, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixas vezes 9 bombons em cada caixa. Vamos contar 72 mais 9, 81. E para finalizar, 10 caixas de bombom vezes 9. 81 mais 9, 90. E assim nós conhecemos mais uma tabuada. E agora, pessoal, nós vamos para o nosso conteúdo de hoje de matemática, que é apenas vocês fazerem aí, ó, numa folha, vocês vão pegar uma folha, vão escrever o nome de vocês, como a Pro vai fazer agora, ó. Nome, terceiro ano, professora Letícia. Ao lado, vocês vão escrever matemática. Aí, vocês vão colocar página 8. Atividade 6. E aí, nós vamos ler juntos o que é para fazer. Em seu caderno, em sua folha, construa o quadro das multiplicações do 9. O que vocês têm que fazer? Assim, ó, 1 vezes 9. Escrever ao lado o resultado. 2 vezes 9. Escrever ao lado o resultado. Eu não sei, sabe? A gente acabou de fazer aqui, ó, na atividade 5.
Então, é isso que vocês vão fazer nessa folha. 4 vezes 9, 5 vezes 9. Deixa o espaço. Eu vou fazer aqui ao lado. Se você quiser usar o resto da folha e o resto aqui e o verso, tudo bem. Então, vamos lá. 5 vezes 9, 6 vezes 9 é igual. 7 vezes 9 igual. 8 vezes 9 igual. 9 vezes 9 igual. 10 vezes 9 igual. É isso que vocês têm que fazer. Finalizando isso, deixa no meio do livro ou numa pastinha, num plástico. Aqui embaixo vocês vão escrever outubro de 2020, para a gente saber do que se refere essa atividade. Então, você já tem a primeira atividade da aula de hoje, é fazer a atividade 6 na folha extra. Agora, nós vamos para o nosso conteúdo de ciências. Então, vamos lá, galerinha. O nosso conteúdo de ciências de hoje chama o ar que nos rodeia. Nós já estudamos sobre água, nós já estudamos sobre solo, agora nós vamos estudar sobre água. Então vamos lá. Leia um trecho do artigo Borboletas de Alerta, publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Borboletas de Alerta. É muito raro encontrar uma borboleta colorindo a vida agitada da cidade grande. Mas você já deve ter notado como elas logo aparecem em campos e áreas naturais preservadas, não? Infelizmente, a poluição tem tudo a ver com isso. Por isso, a presença ou não de borboletas pode ser um bom indicador de qualidade do ar de uma região. A Ciência Hoje das Crianças, que é a revista que publicou, conversou com a bióloga Alessandra Lopes do Museu Paraense Emílio Goeldi e ela explicou que as borboletas são sensíveis às mudanças no ambiente. Questões como umidade e temperatura e também variações da quantidade de luz, todas influenciadas pela poluição, mexem muito com a vida das borboletas, contou. E agora vamos conversar um pouco sobre isso. 1. Qual é a relação entre as borboletas e a poluição do ar? O que vocês acham, Como a gente acabou de ler no texto, as borboletas são muito sensíveis, então elas não vão ficar onde tem poluição. 2. O que pode deixar o ar poluído? A fumaça liberada pelos carros, ônibus, caminhões, indústrias, queimadas, tudo isso prejudica a boa qualidade do ar. 3. Você consegue ver o ar? Não, O ar tá por aí, Como você consegue perceber a presença dele? Bom, a gente pode observar o ar no vento, balançando as folhas, flores, tudo isso é o ar. Passando, vamos para a página número 3. Características do ar. O ar está em toda parte, ao nosso redor, no solo, na água, dentro do corpo dos seres vivos. Apesar de não conseguirmos vê-lo nem tocá-lo, podemos percebê-lo em diversas situações. Observe algumas delas. Então, nós temos aqui. O ar pode ser sentido em nossa pele e nossos cabelos e pode movimentar o catavento. Ao soprarmos o ar, um dente de leão, e ao respirarmos, também podemos perceber a presença do ar. É o ar que sustenta o voo dos pássaros e dos aviões. O barco à vela utiliza o ar em movimento para se deslocar. O ar pode ser percebido no movimento das folhas das árvores. As pipas levantam voo com o movimento no ar. Pessoal, vocês empinam pipa, vocês têm catavento em casa, é muito legal, ver o ar desses objetos. Página 4. O planeta Terra apresenta uma camada de ar chamada de atmosfera. Essa camada é muito importante para a vida na Terra, pois ela ajuda a controlar a temperatura de nosso planeta, mantendo-o aquecido. A atmosfera também funciona como um filtro para os raios solares, protegendo os seres vivos dos danos causados pelo excesso de radiação do Sol.
Nos seres vivos, por exemplo, o excesso de radiação solar pode causar doenças como câncer de pele. A radiação é a emissão de energia, então se for em excesso, pode nos causar problemas. Composição do ar. O ar é formado por vários tipos de gases, como o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Além de vapor d'água, poeira e micro-organismos, o nitrogênio é o gás que existe em maior quantidade no ar. O oxigênio é o segundo gás mais abundante na atmosfera. Ele é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, como plantas e animais, sendo essencial para a vida na Terra. O gás carbônico existe em pequena quantidade na atmosfera. Ele também é essencial para os seres vivos, pois é utilizado pelas plantas na produção de seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Nós já estudamos o que é a fotossíntese e tem um adendo aqui, ó. Fotossíntese, processo em que as plantas utilizam gás carbônico, luz solar e água para produzir o próprio alimento. Gases que compõem o ar: oxigênio, olha esse verdinho claro aqui, ó, gás carbônico e outros gases, e aqui o nitrogênio, como diz o texto, em maior quantidade. Página número 5, propriedades do ar. O ar não tem forma definida. A bola, a boia de piscina e o balão estão cheios de ar e apresentam diferentes formatos. Assim, o ar que preenche esses objetos assume o formato de cada um deles. Portanto, podemos afirmar que o ar apresenta uma forma definida, que o ar não apresenta, vamos ler direito, uma forma definida, adquirindo diferentes formatos de acordo com o objeto que o contém. Então, vamos aqui, ó. Lá na seção, ó, a gente vai fazer aqui essas atividades das páginas 7 e 8 juntos. Logo mais em um outro vídeo. Então, eu vou pedir para vocês olharem com atenção todos os materiais que vão ser precisos, porque no próximo vídeo, nessa semana ainda, nós vamos fazer juntos essas experiências aqui. Voltando ao ar aqui. O ar ocupa espaço? Gabriel está enchendo um balão de festa. Observe que no início o balão está pequeno e apresenta determinado formato. Conforme Gabriel vai soprando o balão, vai ficando maior e adquirindo um formato arredondado. Portanto, quando se enche o balão de ar, o formato dele se altera. Podemos dizer que o ar ocupa espaço. Página 6. O ar tem peso? Você estudou que o ar é constituído de gases, poeira, micro-organismos e vapor d'água. O peso dessas substâncias pode ser medido em balanças e por isso podemos afirmar que o ar tem peso. O ar exerce pressão? O ar exerce força sobre o que está na superfície do planeta Terra. Essa força é chamada de pressão atmosférica e varia de acordo com a altitude. Altitude é a altura, isto é, a altura de um local em relação ao nível do mar. Observe a imagem e perceba a pressão exercida em diferentes altitudes. Então, nós temos aqui 750 metros de altura, menor coluna de ar, menor pressão atmosférica, nível do mar, maior coluna de ar, maior pressão atmosférica. Nas regiões situadas ao nível do mar, como as praias, a pressão atmosférica é maior, pois a coluna de ar é maior. Já no alto de uma montanha, a pressão atmosférica é menor, pois a coluna de ar é menor. Portanto, quanto maior for a altitude de um local, menor será a pressão atmosférica. Os profissionais que estudam o clima medem a pressão atmosférica utilizando um aparelho chamado de barômetro. Como eu já falei para vocês, em um outro vídeo nós vamos fazer as atividades das páginas 7, o Ciência em Ação das páginas 7 e da página 8. São várias experiências com materiais que vocês têm em casa, então eu peço que vocês leiam com atenção tudo que a gente vai deixar preparado, tudo que a gente vai precisar deixar preparado e essa semana nós vamos fazer os vídeos juntos porque a gente precisa responder questões importantes sobre isso, combinado? Então é isso, então eu vou deixar com vocês agora a leitura da página 9
da página 10 e as atividades das páginas 11, 12 e 13, que é tudo sobre o que a gente acabou de ler, de fazer juntos. Então, olha quantas atividades nós temos hoje. Nós temos que fazer a página 8 de matemática, vocês têm que ler os textos da página 9, 10 e fazer as atividades das páginas 11, 12 e 13. E na próxima videoaula de ciências nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer as atividades das páginas 7 e 8 e corrigir as atividades da 11 até a 13. Combinado? Então eu aguardo vocês na próxima videoaula. Eu vou deixar a geografia para amanhã, senão essa aula vai ficar muito longa. Até a próxima. Tchau!